Então, o que eu fiz foi fazer um resumo das aulas 1 e 2 com enfoque mais nas bem-aventuranças. A gente vê bem-aventurança na aula 36 do primeiro ano e nas aulas 50, 51, 52 e 53 do segundo ano. Mas essas aulas de autoeducação, que são do terceiro ano, tem tudo a ver com as bem-aventuranças. E eu descobri, né, esse link estudando. Muita coisa, muita ficha cai depois a gente estudando, preparando aula. E quando eu descobri isso, eu fiquei muito feliz, porque realmente é uma oportunidade a mais da gente conectar uma coisa ao outro. O Edgar Armand colocou então, na apostila amarela, né, na iniciação espírita, 9 palavras como conceitos que devemos trabalhar para a nossa autoeducação. E quando eu vi essas 9 palavras, eu lembrei das 9 bem-aventuranças, e aí eu fui fazer uma conexão, ver se tinha a ver, e tem. Então é isso que eu pretendo colocar para vocês, né? Falar da importância da autoeducação e fazer a conexão com as bem-aventuranças como sendo um caminho, né, de evolução que a gente pode trilhar. Então, nesse primeiro slide, eu estou lembrando aqui que a autoeducação é uma coisa muito importante que todos nós devemos procurar trabalhar no nosso dia a dia. Por quê? Porque a educação formal, aquela que a gente recebe no ensino médio, na faculdade, pós-graduação, através de cursos livres, palestras, elas não conseguem nos educar moralmente, eticamente, nem transformar o nosso espírito de forma plena. Ou seja, existe a necessidade que cada um de nós procure por sua conta, por seu esforço, mais informação, refletir sobre essas informações e aplicar a si próprio, para assim evoluir, caminhar de uma forma mais rápida ao reino dos céus. E só um momento. Então, a autoeducação é algo que a gente tem que se preocupar de maneira contínua. Ou seja, todo dia nós temos que preocupar se eu estou dedicando tempo, se eu estou me preocupando com a minha autoeducação. Para ajudar nisso, Jesus nos trouxe e passa de maneira, na maioria das vezes, desapercebido, o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, onde ele traz uma série de ensinamentos, mas em especial ele fala sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças têm tudo a ver com a nossa autoeducação. Eu até coloco nesse slide algumas perguntas que servem de ponto de reflexão para nós. Como anda a nossa busca por conhecimento? Lembrando que conhecimento não é acúmulo de informação, não é quantidade de cursos, de livros, de palestras, de vídeos que a gente viu. Conhecimento é informação processada, ou seja, eu preciso buscar a informação e depois processar essa informação, ou seja, refletir sobre ela. Aí ela vira conhecimento. Eu estou, né, em busca de conhecimento de maneira consciente. Estou refletindo sobre aquilo que me passam, que me colocam, que eu descubro. Eu estou trabalhando a minha reforma íntima, ou seja, eu estou aplicando esse ganho de consciência através do conhecimento que eu estou obtendo na minha melhoria espiritual, no meu refinamento espiritual. E eu estou devolvendo isso para o universo, esse conhecimento, essa ampliação de consciência, essa melhoria em espírito, em refinamento espiritual. Eu estou devolvendo essas graças para o universo na forma de trabalho ao próximo, na forma de amor, de caridade. Estou fazendo isso? A autoeducação tem a ver com isso. A autoeducação é para nós buscarmos o que nos falta, que formalmente nós não recebemos.
Como eu já falei, as bem-aventuranças nos ajudam nesse contexto. Edgar Armand colocou uma série de conceitos que devemos trabalhar para nos autoeducarmos. Humildade, desprendimento, paciência, decisão, amor, vontade, coragem, disciplina e perseverança. Essas palavras são apresentadas na primeira aula de autoeducação. E é trabalhado os conceitos. Mas uma forma legal até de gravar essas palavras e colocar elas em práticas é conectá-las às bem-aventuranças e procurar no nosso dia a dia melhorarmos de nível de interação com o universo, melhorar a nossa capacidade de amar, melhorar o nosso, a nossa vivência espiritual. As bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, é um dos ensinamentos que Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha, são bênçãos que nós obtemos se fizermos determinadas tarefas, se executarmos determinadas coisas. Então, ele nos trouxe 9 bem-aventuranças, que em alguns locais aparecem como 8, tá? Em algumas literaturas, tudo bem. É que normalmente as 2 últimas bem-aventuranças são bem-aventuranças de perseguição. E na nossa literatura, principalmente a literatura espírita, é comum pegar essas 2 bem-aventuranças, a 8ª e a 9ª, que são de perseguição, e colocá-las como sendo uma única. Mas, até por efeito didático e para compatibilizar com outros livros de outras religiões cristãs, eu estou colocando as 9 da forma como aparece no Evangelho. Outra questão que temos que levar em voga aqui nesse estudo é as traduções. Essas bem-aventuranças foram traduzidas do grego para o latim, e nesse versionamento, muita coisa fica diferente dependendo do livro que nós lermos e da visão de quem interpretou as bem-aventuranças. Então, por exemplo, bem-aventurados que choram pode aparecer como bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os pesarosos, enfim, aparecem outras expressões dependendo da versão da Bíblia. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos, mas o mais importante é nós entendermos os conceitos envolvidos, entendermos a mensagem que Jesus quis nos trazer. Então, essas bem-aventuranças, na verdade, Jesus nos trouxe uma referência de caminhada que nós devemos seguir para nos iluminarmos, nos santificarmos. Ou seja, nós, mesmo que inconscientes, mesmo que não conhecendo as bem-aventuranças, nós trabalhamos todas simultaneamente. Quer queiramos, quer não, porque somos espíritos em evolução. Mas nós só conseguimos dominar uma bem-aventurança se nós dominarmos todas as bem-aventuranças anteriores. Então, para dominar a terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque esses herdarão a terra, que é o prêmio para quem é pacífico, é manso. Eu tenho que ter, para dominar essa bem-aventurança, eu tenho que ter dominado a imediatamente anterior. Bem-aventurados os que choram, os que se lamentam, os que se afligem, porque serão consolados. Mas para dominar essa bem-aventurança, eu tenho que dominar a anterior. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque esses verão o reino dos céus. Ou seja, eu posso usar as bem-aventuranças como um manual, né, um guia de refinamento espiritual. Eu trabalho todas de maneira simultânea, mas à medida que eu vou dominando, eu vou avançando em direção à iluminação espiritual, em direção ao reino dos céus. Então, vamos começar pela primeira, fazendo o vínculo com o conceito de humildade, que foi a primeira palavra das 9 que o Edgar Armand colocou como importante para a nossa educação. Bem, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito,
Jesus quis dizer bem-aventurados aqueles que são humildes e reconhecem as suas limitações, reconhecem que são pobres em espírito, mas que também reconhecem que muito rico podem ser. Ou seja, eles são humildes porque percebem, admitem, reconhecem que são limitados. Então, os espíritos que reconhecem que são humildes, que são limitados, que têm misérias, que precisam se cuidar, se tratar, se melhorar, podem ser muito ricos. Então, quando Jesus coloca bem-aventurados os pobres de espíritos, porque entrarão no reino dos céus, ele está dizendo bem-aventurados aqueles que são humildes para perceberem que são pobres de espíritos, porque esses têm mais chances de entrar no reino dos céus, porque reconhecem que precisam se melhorar. Foi isso que Jesus quis colocar. Detalhando um pouco mais, sem entrar sem entrar em muito detalhe porque o tempo não dá, a humildade é o ponto de equilíbrio que nós temos que utilizar para não desenvolvermos o orgulho ruim e nem a vaidade ruim. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus nos trouxe a lei maior, que devemos amar ao Pai como sem nenhuma limitação, amar o Pai sobre todas as coisas, mas que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós precisamos amar ao próximo, mas precisamos nos amar. Porque eu só posso amar o meu próximo se eu me amar. Porque eu só posso dar amor se eu tiver amor. Ou seja, Jesus está nos colocando aí que eu preciso me amar, mas eu preciso me amar de maneira equilibrada. Então, quando eu tenho orgulho do que eu tenho, do que eu sou, de um filho, das minhas conquistas, isso não é ruim. O orgulho ruim é aquele que me faz me sentir melhor quando o que eu tenho, ou o que sou, ou o que conquistei, me parece que eu sou especial. Em outras palavras, eu ter orgulho do que sou é bom, é amor próprio. Agora, eu ter orgulho do que sou, de tal forma que me faz sentir melhor do que os outros, porque pelo que sou, aí é orgulho ruim. Estou me amando demais. Eu tenho que me amar no ponto certo. Eu tenho sim que me orgulhar do que tenho e do que sou, mas sem que isso me faça me sentir melhor do que as outras pessoas. A vaidade é algo parecido. É bom ter vaidade, amor próprio. Eu ser vaidoso a ponto de me manter asseado, de fazer uma academia para manter, né, o meu corpo físico em bom estado, para que eu possa utilizá-lo de maneira apropriada. Eu comprar roupas de grife porque elas me caem bem, me faz me sentir bem, o tecido é gostoso. Isso é legal, isso é amor próprio, é se gostar. Agora, ir numa academia para deixar o corpo sarado, para chamar a atenção das outras pessoas, isso é ruim. É vaidade ruim, não é vaidade boa. A vaidade boa é eu ir na academia para manter o meu corpo em bom estado. A vaidade ruim é eu ir na academia para desenvolver um corpo físico adequado para surpreender e agradar os olhos de outras pessoas. Eu fazer uma cirurgia no meu corpo para corrigir um defeito, para melhorar o meu estado psicológico, isso é bom. Agora, eu fazer uma cirurgia para chamar a atenção de outras pessoas, isso é ruim. Significa que eu me amo de menos. Então, estou procurando nas outras pessoas a atenção, o amor, o valor que me falta. Eu não me amo o suficiente, eu não me valorizo o suficiente, então vou buscar no outro a atenção, o cuidado, o amor que me falta. Agora, se eu me amo no ponto certo, eu sou vaidoso no ponto certo. Então, ter orgulho e ter vaidade não são coisas ruins. A vaidade ruim é quando eu me amo de menos e vou procurar no outro o amor que me falta. O orgulho ruim é quando eu me amo demais
que me faz me sentir melhor que os outros. Mas se eu me amo de maneira apropriada e eu preciso me amar, porque eu só dou o que tenho, então tudo ok. Eu posso sim me orgulhar e ter vaidade. O macete para manter orgulho e vaidade no ponto certo é a humildade, é ser humilde. Então, eu preciso ser impecável no meu dia a dia, fazendo o meu melhor em tudo que faço, independente do olhar de qualquer outra pessoa, independente de qualquer pensamento oculto. Eu tenho que fazer o meu melhor, mesmo quando estiver sozinho, mesmo se o chefe não estiver olhando. Eu preciso ser impecável em tudo que faço. Porque sendo impecável em tudo que faço por mim mesmo e não pelos outros, eu estou sendo humilde. Eu estou cuidando do meu amor próprio de maneira equilibrada. Então, esse é o primeiro passo que nós temos que nos preocupar, em ser humildes o tempo todo, em fazer o nosso melhor o tempo todo, independente de qualquer coisa. No trabalho, é fazer o melhor, independente se o chefe está olhando ou não, independente se eu vou ganhar aumento ou não, independente se eu vou receber um elogio, uma promoção ou não. Eu estou fazendo o meu melhor porque eu preciso me trabalhar, eu preciso fazer o melhor, independente de qualquer coisa. Preciso ser impecável em tudo aquilo que faço. Bem, a segunda bem-aventurança nos fala de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que se lamentam. Bem-aventurado aqueles que percebem o próximo, as misérias do próximo. Aquele que se despreende do seu próprio ego, de ficar olhando para o seu próprio umbigo, que consegue ver as misérias do próximo. Ele tem consciência das suas misérias, por isso ele trabalha a primeira bem-aventurança. Ele reconhece que ele é pobre de espírito, mas que muito rico pode ser se ele se trabalhar. E ele, na segunda bem-aventurança, ele começa a reconhecer as misérias do próximo. Ele se aflige, ele chora, ele percebe, ele se despreende de si para dar atenção para o próximo. Ele é implacável. Se ele é impecável na primeira bem-aventurança, ele é implacável na segunda, porque ele faz o que tem para fazer. No seu despreendimento do seu ego. Ele segue o mandamento maior. Ele se ama em equilíbrio, que ele é capaz de amar ao próximo. Até para não ser hipócrita. Porque como que ele pode amar a Deus sobre todas as coisas se ele não ama o próximo? Ah, eu me amo e amo a Deus. O próximo eu tenho dificuldade de amar. Isso é hipocrisia. Se o divino se manifesta em tudo, ele se manifesta em todos os próximos que estão ao nosso derredor. Então, eu preciso amar o meu próximo porque o meu próximo é manifestação do divino. Quer eu queira, quer não. Mas para isso eu preciso me desprender, eu preciso de ficar pensando só em mim. Eu preciso reconhecer as misérias do mundo, as dores do mundo. Cuidado a gente precisa ter para não confundir dor com sofrimento. Dor, sentir dor é normal, faz parte da vida. Se eu ficar em pé demais, dói, cansa. Se eu ficar sentado demais vendo Netflix, dói, cansa. Se eu ficar dormindo demais, vai doer. Doer faz parte da vida, não é opcional. O sofrimento, sim, é opcional. O sofrimento é dor estendida. E aí isso eu não preciso, isso só me atrapalha. Eu perdi um ente querido e sofrer, normal. A dor inicial eu vou sofrer, eu vou ter e vou sofrer. Agora, estender essa dor mais do que o tempo devido, porque eu perdi um ente querido, é sofrimento. Eu me ancoro a minha evolução e ancoro a evolução do ente querido. Atrapalha a evolução dos dois. O sofrimento é opcional, eu não preciso sofrer para evoluir. A dor não, a dor faz parte. Viver na matéria dói. Então eu preciso, né, trabalhar o meu despreendimento. Preciso me soltar do meu egoísmo, de só pensar em mim, de levar vantagem.
Bem-aventurados que choram, bem-aventurados aqueles que percebem a existência das misérias do próximo. Percebe que não é só ele que tem dor, que não é só ele que sofre, que o próximo também sofre, que o próximo também tem dor. Bem-aventurados aqueles que têm empatia, que se lamentam, que se afligem com a miséria do próximo. E por isso ele é implacável em ser empático, em trabalhar para o próximo, em doar o muito que tem. E aí, na terceira bem-aventurança, bem-aventurados os mansos, porque viverão bem na terra. Bem-aventurados os pacíficos, os equilibrados, os que têm paz de espírito, porque herdarão a terra, porque viverão bem na terra. Esse é o prêmio, viverão bem na matéria. A palavra aí que devemos nos preocupar em praticar é a paciência, mais do nosso ego. Precisamos ser pacientes. O que é ser paciente? É tolerar o tempo do outro. Cada um tem seu tempo. É tolerar a visão que o outro tem do mundo, das coisas. O jeito do outro ser, tolerância, né? Paciência tem a ver com tolerância. É, viver de maneira equilibrada. É caminhar pelo plano material, pela terra, reconhecendo suas misérias, primeira bem-aventurança, reconhecendo as misérias do próximo, segunda bem-aventurança, mas vivendo de maneira equilibrada, porque ele é manso, porque ele é inabalável. Ou seja, além de impecável, implacável, ele é inabalável, ele não se abala com as misérias dele próprio e dos próximos. Não que ele não liga, ele liga. Ele se aflige, segundo a bem-aventurança. Para trabalhar, para dominar a terceira, tem que dominar a segunda. Ele se aflige, ele percebe. E ele é implacável nisso. Ele domina a primeira bem-aventurança, ele é humilde, ele reconhece que tem defeitos, misérias, e é impecável em se trabalhar para se melhorar. E é por isso que ele consegue ser inabalável, porque ele é impecável e implacável. Então ele consegue ser inabalável. E sendo inabalável, ele vive bem na matéria, porque nada o abala. E se ele é equilibrado, ele vive melhor. A paciência tem a ver com o nosso ego, porque é a gente respeitar o próximo, o tempo, o jeito do próximo. Então eu preciso trabalhar a humildade para manter meu amor em equilíbrio. Eu preciso trabalhar o despreendimento para amar, praticar caridade, trabalhar pelo próximo, reconhecer que o próximo tem problemas tanto quanto eu tenho. E preciso ser paciente para poder fazer o que eu preciso fazer, sendo implacável, da melhor maneira possível. Então eu preciso ser inabalável também. A quarta bem-aventurança tem a ver com a palavra decisão. A quarta bem-aventurança nos diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Porque e os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Esse será o prêmio. Então, bem-aventurados aqueles que conseguem perdoar, conseguem ser justos. Até porque, para tomar uma boa decisão, eu tenho que dominar a terceira bem-aventurança. Como eu posso tomar uma boa decisão? Como eu posso fazer um julgamento se eu não estou em equilíbrio? Se eu não tenho paz interior? Se eu não tenho paz de espírito? Se eu não vivo bem na matéria? Lembrando que eu preciso dominar as anteriores também. Ah, eu não devo julgar ninguém. Bem, realmente não devemos. Mas nós temos que lembrar
que julgar é tomar decisão, é fazer escolhas. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós fazemos escolhas quando escolhemos o que comer, escolhemos o que roupa vestir. Nós estamos julgando, nós estamos decidindo, nós estamos escolhendo. Ou seja, nós fazemos o tempo todo escolhas, decisões, julgamentos. Na verdade, o que nós não devemos é condenar as pessoas, que como seres relativos que somos, nós não devemos ter ou imaginar que podemos sempre, em todas as vezes, tomar decisões perfeitas, porque se a gente é relativo, não temos a visão absoluta. Então nós precisamos sermos condescendentes, perdoando o nosso próximo, para aí sim tomar boas decisões, fazer bons julgamentos. Perdão tem a ver conosco mesmo. É dissolver em nós sentimentos, pensamentos que nós mesmos provocamos, imaginando, pensando ou concluindo de algo que outro gerou. Não é o outro que nos ofende, somos nós que nos ofendemos. É como imaginar que o divino fique nervoso, chateado, triste, porque nós acordamos de manhã e esquecemos de fazer uma prece de agradecimento por mais um dia de vida. O Criador não vai ficar bravo, nervoso, chateado, irritado, magoado, com ódio, com raiva, porque nós esquecemos de fazer isso. Isso é qualidade humana. O homem é que se irrita, que fica magoado, que fica triste. O divino, não. Então, ele não precisa perdoar ninguém e nem vai castigar ninguém. Porque para ele perdoar uma falta, ele teria que ser atingido pela falta. Ele é inatingível. O divino é inatingível. E nós, para refletirmos o divino que está em nós, temos também que procurar ser inatingíveis. Se alguém te xinga de um palavrão, a gente só vai ser atingido se a gente processar o palavrão. Se não, entra no ouvido e sai pelo outro. Ser inatingível é não levar nada para o pessoal. De nenhum tipo, de nenhuma forma. É perdoar de maneira automática. O perdoar não tem a ver com esquecer. Perdoar tem a ver com amar. E Jesus pediu para que nós amássemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele não pediu que nós gostássemos do nosso próximo. Ah, mas amar e gostar não são a mesma coisa? Não. Eu posso amar o meu próximo porque ele é meu irmão, tem o mesmo pai, a mesma origem, é um espírito em evolução como eu sou, mas eu não preciso gostar do jeito que ele pensa, sente, faz, fala. Eu o amo. Se ele é um criminoso, ele tem mais é que ser recolhido, separado da sociedade, ser reeducado, mas com todo o amor do mundo, porque ele é meu irmão, filho do mesmo pai. Eu o amo. Eu não preciso gostar. O gostar dos gregos é amor menor, exige reciprocidade. O amor de Jesus é amor maior dos gregos, é incondicional, eu simplesmente amo. Eu amo meu irmão, independente se ele me ama ou não. Esse é o amor verdadeiro. Luiz, Oi. desculpa, vamos dar um adendo aqui para... Você Sim. está falando coisas tão profundas, muito legais, e aí eu lembrei de um aspecto, né, que a gente, o perdão, que é assim, um ranço que vem das religiões desde muito tempo, então está muito impregnado na nossa compreensão, na nossa maneira de ser, é coisa de várias reencarnações que nós trazemos. E isso aí foi tão colado na nossa alma que a gente carrega junto com o perdão a culpa. Não perdoar, não, né, você se sente culpado. É horrível, porque esse é o lastro que não deixa a gente evoluir, né, crescer, ocupar esferas mais sutis, vamos dizer.
E eu acredito, não sei, eu vendo Joana de Ângeles, ela sempre associa o perdão à compreensão. Se a gente compreender o outro, você não tem o que perdoar, porque você vai entender que ele está fazendo de acordo com a maneira dele, o Sim. jeito dele ser, do grau de evolução dele. Aí entra na ética do assassino, né? Mas você vai entender que o assassino, quando ele mata, ele sempre acha que ele está com a razão. Ele está certo. Para ele está certo. A sociedade que está errado. Para nós, com os nossos conceitos, está errado. Mas para ele, na cabecinha dele, ele pode até se arrepender, mas no momento ele acha que ele está certo, senão ele não faz. Eu não vou fazer uma coisa porque é errado, vou fazer uma coisa porque é Mas é o certo. que você Então, a falou, ação você está se vendo, está se comportando, pensando, sentindo como ele, como o ladrão, o é, bandido. E a gente não pode fazer isso. O perdão tem a ver conosco. A culpa, você falou é, de culpa. A gente pede, a gente pede desculpa. A gente não pede perdão. Perdão a gente dá. é, Desculpa a gente pede. Então eu peço desculpa. Se o outro me der a desculpa, me tirar a culpa, eu me sinto melhor. Ah, ele me desculpou, então eu me sinto melhor. Mas ele me deu a desculpa. Agora o perdão não. O perdão eu dou para mim. Eu dissolvo em mim os pensamentos, sentimentos que eu criei em mim, concluindo que o outro, né, gerou em mim. Mas não foi o outro que gerou, fui eu que gerei em mim mesmo. Né? Ele fez porque é o fez dele. E outra, é complicado porque o meu irmão pode estar numa encarnação ruim. Não significa que eu sou melhor que ele. É complicado isso. E, e, e quando a gente vai a fundo nos conceitos, Jesus nos disse que precisamos amar ao próximo. Ele não pediu para amar. Né? É que não dá para entrar em detalhes aqui, mas amar é diferente de gostar. Eu só amo uma outra pessoa se ela me der o amor primeiro. Eu só gosto, o Ludus, por exemplo, o Ludo dos gregos. Eu só dou Ludus para outra pessoa, que é amor menor, se a pessoa me der Ludus primeiro. Ou seja, eu só vou gostar de ficar com a pessoa, de dançar com a pessoa, de ir no cinema com a pessoa, de conversar com a pessoa, se a pessoa me fizer gostar dela. Ou seja, ela tem que me dar o Ludus primeiro. Aí eu gostei da conversa dela, da companhia dela, enfim. Aí eu devolvo para ela o prazer de amar, em Ludus. Ou seja, é um amor que exige reciprocidade. Já o amor maior, que é o que Jesus pediu para nos praticar, é incondicional. A mãe, por exemplo, ama o filho, independente do que o filho faz, faça, fale, pense, sinta. Então a mãe simplesmente ama o filho. Esse é o amor incondicional. Eu amo aquela mulher, mesmo que ela não queira ficar comigo. Eu amo aquela mulher tanto que eu quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo, mesmo que seja com outro homem. Isso vale ao contrário também, né? Eu amo tanto aquele homem que eu quero que ele seja feliz, independente se seja comigo. É difícil isso. Esse amor, que é o amor verdadeiro, é muito difícil praticar, porque nós somos egóicos ainda, né? Mas a quarta bem-aventurança é justamente isso. Então, só para a gente ganhar tempo, as quatro primeiras palavras, humildade, desprendimento, paciência e decisão, tem a ver com o nosso ego. São coisas que nós devemos trabalhar em nós. Nós devemos ser humildes, devemos ser desprendidos, devemos ser pacientes e devemos ser trabalhar a nossa decisão, a nossa capacidade de perdoar. Bem, trabalhando essas quatro primeiras bem-aventuranças, a gente pode avançar. Então eu vou colocar agora alguns conceitos, só para a gente revisar rapidamente e ver as outras bem-aventuranças. Então, humildade tem a ver com a primeira bem-aventurança. Né? Eu preciso me reconhecer miserável, pobre, para poder me trabalhar. Porque enquanto eu não me reconheço, eu me acho bambambam bam, bam, e não me trabalho. Então eu preciso me trabalhar. E isso tem a ver com amor próprio. Eu preciso me amar em equilíbrio. Humildade tem a ver com isso. Nem me orgulhar demais, nem ter vaidade demais. Aí o desprendimento. Eu preciso amar o meu próximo. Então eu preciso me soltar, me liberar do meu ego. Para poder me afligir, poder perceber o meu próximo, poder notar o meu próximo e com isso ser implacável, ou seja, fazer o que eu preciso fazer. Aí vem a terceira bem-aventurança, que tem a ver com a paciência. Eu preciso viver bem na terra. E para viver bem na terra, eu preciso ser manso, equilibrado. Eu preciso ser inabalável.
Reconhecer as minhas misérias, as coisas que eu preciso melhorar em mim, mas não sofrer com isso. Eu posso ter dor, mas não posso sofrer. Eu preciso reconhecer as misérias do meu próximo, mas não sofrer com isso. Eu preciso ser implacável. E se eu sofrer, eu deixo de fazer o que eu tenho para fazer. Então eu preciso trabalhar a paciência. E eu preciso saber decidir. Eu preciso, na quarta bem-aventurança, eu tenho fome e sede de ser justo e receber justiça. É legal, eu vou ser saciado. Mas eu preciso decidir. Eu preciso decidir perdoar, reconhecer que o outro é meu irmão, que eu preciso amá-lo de maneira incondicional. E aí, quando eu reconheço isso, aí eu começo a controlar o meu ego e começo a pensar nas bem-aventuranças superiores. Nós, infelizmente, só pelo fato de nós estarmos encarnados nesse plano, nós estamos presos ainda nessas 4 bem-aventuranças. Alguns de nós até já conseguiu dominar a primeira e segunda bem-aventurança, de vez em quando falha, mas normalmente a primeira e segunda bem-aventurança já dominou, e a terceira e quarta está brigando para dominar. Mas nós estamos trabalhando nas 4 primeiras bem-aventuranças, ou seja, nas 4 primeiras palavras de autoeducação que a Edgar Armand nos colocou. Já quando eu avanço um pouco mais, aí eu já começo a trabalhar a quinta bem-aventurança, o amor. Bem-aventurados os misericordiosos, os que amam, os que trazem, né, os que percebem a miséria do próximo ao coração. Misericórdia, né, é a miséria ao coração. Ama de maneira incondicional. Ele consegue fazer isso porque ele já trabalhou a quarta bem-aventurança, ele perdoa. E quando eu amo de maneira incondicional, eu sou incansável em querer fazer o bem. Eu já sou impecável, implacável, inabalável, inatingível, agora eu sou também, tento ser incansável em praticar o bem, em ser beneficente. Nós praticamos o bem de vez em quando damos atenção para o outro que precisa de uma palavra amiga, ou que simplesmente que nós ouvimos ele desabafar, quando damos um abraço, quando fazemos um trabalho social, quando ajudamos a Casa Espírita doando uma roupa ou um dinheiro. Mas isso são pequenos brilhos do divino que está em nós. Isso é amar, isso é praticar o bem. Isso é fazer caridade, que é o amor na prática, amor em ação. E isso tem a ver com a quinta bem-aventurança. E isso tem a ver com a quinta palavra de Edgar Armand para a autoeducação, o amor. A prática do amor, a caridade. A beneficência em fazer o bem. Que tem a ver com a sexta bem-aventurança. Né? Que é a que nos diz que bem-aventurados os puros de coração, e esses serão chamados filhos de Deus. Os puros de coração têm a ver com vontade. Eu preciso, né, ter uma vontade irresistível de ser bom, de ser benevolente. A quinta bem-aventurança eu posso colocar como modo turbo da segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança é aquela que diz: bem-aventurados os que choram, os que se afligem. A quinta bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos. Então, a quinta bem-aventurança seria o modo turbo, né, vamos colocar assim, da segunda. Porque a segunda, eu estou trabalhando amor ao próximo, mas eu ainda não controlei meu ego. A quinta, eu já controlei meu ego. Meu ego está sob controle, meu eu menor. É o eu maior que prevalece. Então, a quinta, né, eu trabalho de um nível mais alto o amor ao próximo. Eu trabalho de maneira incondicional, sem condições. A sexta bem-aventurança tem a ver com a benevolência, em ser bom, em ter uma vontade irresistível de ser bom. E qual a diferença da quinta? É que a sexta, bem-aventurados os puros de coração, a pessoa é boa o tempo todo. Ela é boa. Ser bom é diferente de ser bem, de praticar o bem. Porque ser bom não é praticar o bem de maneira eventual. Ser bom é praticar o bem o tempo todo.
no banheiro, em quatro paredes, sozinho, em pensamento, em sentimento. Ser bom é ser benevolente, é praticar o bem o tempo todo, de maneira contínua, o divino brilhar o tempo todo. Essa é a sexta bem-aventurança. Eu só consigo fazer a sexta se eu já passei pela quinta. Eu faço, já pratico o bem, eu só não consigo praticar o bem de maneira contínua. Quando eu conseguir praticar o bem de maneira contínua, que é a quinta bem-aventurança, aí eu estou na sexta. Eu quero ser bom. Eu sou irresistível. Se na quinta eu sou incansável em querer fazer o bem, na sexta eu tenho uma vontade irresistível de ser bom. Se na quinta bem-aventurança o amor é a palavra-chave, agora é a vontade. A vontade de praticar o bem, de ser bom. A quinta eu preciso amar de maneira incondicional. A sexta é o modo turbo da quinta. Eu preciso fazer isso continuamente, o dia todo, mesmo quando eu estiver sozinho. Que pode até não parecer, mas é difícil ser bom o tempo todo quando sozinho. Porque em pensamento, em sentimento, a gente falha. Uma coisa é parecer ser bom, outra coisa é ser bom. Parecer ser bom é fácil. É só ir na casa espírita todo dia, agradar todo mundo, ser simpático, parecer bonzinho, ajudar o próximo. Aí isso é parecer ser bom. Isso não é dominar a sexta bem-aventurança. A sexta é ser bom de verdade. Por isso vem a sétima bem-aventurança, que é a coragem de viver em verdade, com verdade. Ser um agente da paz e do amor. Bem-aventurados os pacificadores, porque esses entrarão no reino dos céus. Bem-aventurados os agentes da paz e amor, aqueles que levam a paz e o amor em todos os locais que estiver. Ele nunca, um agente da paz, uma pessoa que está na sétima bem-aventurança, nunca vai ser motivo de desavença, de brigas, de discussões. Ao contrário, ela promove paz, amor. Então, em torno dela, tem sempre uma egrégora de paz e de amor, que desarma a todos. A sétima bem-aventurança, para dominar, tem que dominar as anteriores. Faz sentido, né? Eu tenho que amar e praticar o amor incondicional. A quinta e a sexta bem-aventurança tem que estar dominada. Como eu posso ser um agente de paz e amor se eu não domino a quinta e a sexta bem-aventurança? É lógico que para dominar a quinta e a sexta tem que dominar as quatro anteriores, que é trabalhar meu ego. Mas eu preciso exercer a minha coragem. Não adianta só ter vontade. Lembrando, a vontade é a sexta bem-aventurança. Eu tenho tanta vontade de ser bom que sou irresistível. Eu preciso ter a coragem de viver essa verdade, de viver em verdade. Aí eu sou incontestável. Eu sou incansável em fazer o bem. Eu sou irresistível em querer ser bom. Eu sou incontestável, porque eu vivo em verdade e com verdade. Então, não tem como me contestar. Sendo assim, né, se nós trabalhamos as sete primeiras bem-aventuranças, a gente vai entrar agora nas bem-aventuranças de perseguição. E tem a ver com a disciplina, que é a oitava palavra que a Mon nos trouxe, porque eu preciso, para praticar, vivenciar as sete primeiras bem-aventuranças, as sete primeiras palavras, né? Ser humilde, desprendido, ter paciência, tomar as decisões corretas, amar, ter vontade, coragem.
eu preciso ter disciplina para aplicar esses conceitos. Eu preciso ser resiliente. Por quê? Porque à medida que a gente começa a praticar as sétimas bem-aventuranças, a ser bom o tempo todo, a fazer bem o tempo todo, a amar de maneira incondicional, a gente começa a sofrer críticas, perseguições da própria família. Poxa, você mudou há muito tempo a casa espírita, você não tem tempo para nós, você está bitolado, enfim, você não está se ajudando, você não está crescendo profissionalmente porque você não se dedica para a sua profissão, enfim. Nós começamos a receber críticas, a ter dificuldades, e vindo até de pessoas que nós amamos, mas vem de todos os lados, vem de parentes, vem do trabalho. Então nós precisamos ser resilientes e disciplinados, né? Na prática do bem, quinta bem-aventurança, na prática do amor, sexta bem-aventurança, né? De ser bom, e na sétima bem-aventurança, de levar, né, a paz e o amor para o resto da humanidade. E se eu não for resiliente e ter a disciplina adequada, eu não consigo fazer isso. Para eu ser notável, um espírito notável, eu preciso ter disciplina, eu preciso ser resiliente. E aí, tendo disciplina, sendo resiliente, eu consigo ser um espírito venerável, porque eu estou alcançando a iluminação. Eu já domino as 7 primeiras, tenho a disciplina e resiliência necessária para viver as 7 bem-aventuranças o tempo todo. Então, eu consigo agora trabalhar a minha iluminação só perseverando em tudo o que eu faço, o tempo todo. Essa 9 bem-aventuranças, depois eu vou passar essa apresentação para a Cleusa. A gente deveria ler isso aqui, na verdade, todo dia. A gente deveria tentar praticar isso todo dia. Porque Jesus foi fantástico. Ele nos deixou prontinho uma referência de caminhada. Se vocês acompanharem o meu raciocínio, você não consegue dominar uma bem-aventurança se não dominou a anterior. E lá está tudo o que a gente precisa fazer. Agora eu quero fazer um experimento mental que serve como régua, como medida da nossa capacidade de amar e para a gente ter uma ideia em que nível a gente está das bem-aventuranças. Por quê? Porque, como eu disse, mesmo inconsciente, mesmo que eu não saiba, eu não conheça as bem-aventuranças, que eu não saiba de cor as bem-aventuranças, mesmo que eu nunca tenha ouvido falar nisso, por ser um espírito em evolução, a gente trabalha as bem-aventuranças o tempo todo. É lógico que quando a gente tem a consciência das bem-aventuranças, do significado e do que elas são, fica melhor. Eu conheço a estrada, como eu estou numa estrada que eu conheço o mapa. Eu só tenho que seguir o mapa, ser disciplinado e perseverante para seguir o mapa, que é as bem-aventuranças de perseguição. Então eu trabalho todas, mas aquela que eu estou, bem-aventurança que eu estou, é aquela que eu mais vivencio no meu dia a dia. Porque no nosso dia a dia, o ser humano é complicado, né? Espírito em evolução. Tem dias que a gente se comporta como se estivesse na primeira bem-aventurança ainda. Tem dia que a gente se comporta como se estivesse na segunda. Outro dia na terceira. Às vezes no mesmo dia, de manhã a gente se comporta como na primeira e na tarde como se estivesse na terceira bem-aventurança. Aquela bem-aventurança que a gente mais está, que a gente mais interage, é aquela que a gente está no momento. Como eu falei, por o fato de nós estarmos encarnados, nós estamos normalmente trabalhando as 4 primeiras, alguns raros de nós estão na quinta bem-aventurança, mas de vez em quando a gente tem uma recaída, mesmo que a gente esteja na terceira ou na quarta bem-aventurança, às vezes a gente tem uma recaída, normal, porque a gente está em burilamento, em refinamento. Então o experimento que eu quero montar e colocar agora para vocês, eu quero que vocês se coloquem na posição do personagem principal, né? E vislumbrem qual seria a sua reação naquela situação. Então vamos lá. Imagine que você é um transiente, é um caminhante de um caminho qualquer. Você está na calçada caminhando.
E ao cruzar com outro caminhante, esse caminhante, do nada, sem te avisar, sem falar nada, te dá um tapa no rosto, te agride. E te dá um tapa no rosto daqueles de arder, de queimar, de doer. Bem, se a sua reação como caminhante que foi agredido for imediatamente devolver o tapa com outro tapa no rosto, com chutes, socos, pontapés, mordidas, você está, nesse instante, na primeira bem-aventurança. Você está agindo como se estivesse na primeira bem-aventurança. Você não domina nem o seu eu. Nós temos ainda para trabalhar nessa primeira aventurança muito orgulho e muita vaidade. Como eu já falei, é bom ter orgulho e vaidade, mas no ponto certo. A gente precisa aprender a humildade. Eu reajo às situações, aliás, eu reajo, eu não ajo. O agir requer pensar, o reagir é coisa animal. Animal que reage, nós somos espíritos no reino nominal, não no reino animal. Então, se eu levei esse tapa e eu reagi imediatamente sem pensar, eu me comportei como se eu estivesse na primeira bem-aventurança. Só que a gente não age sempre assim, como eu falei. Existem momentos que nós agimos assim. Alguém fala algo que não gostamos e nós devolvemos aquilo na hora. Um filho, um neto faz algo de errado, fala alguma coisa, a gente devolve na hora. Isso é reagir. Isso é primeira bem-aventurança que precisa ser trabalhada. Vamos para o segundo caso. Eu estou de novo caminhando na rua e levei o tapa no rosto de um caminhante contrário, sem aviso. Bem, se eu estiver na segunda bem-aventurança, eu agora vou levar o tapa no rosto, só que antes de eu simplesmente reagir, eu vou parar e pensar. Então eu estou num nível mais alto, que agora eu vou parar e pensar. Será que compensa eu reagir, eu me vingar? Como eu estou na segunda bem-aventurança, eu já percebo o próximo, eu já me aflijo com o próximo, eu já sinto o próximo. Eu estou na segunda bem-aventurança. O primeiro eu nem percebo, eu só estou ego. A primeira eu nem percebo o próximo. Deus levou. A segunda eu percebo o próximo. Então, antes de eu reagir, eu vou parar e pensar: será que vale a pena eu reagir? Se o cara for mais forte que eu, maior que eu vou apanhar mais ainda. Será que tem testemunha? Eu posso ser preso se eu espancar esse cara. Então ele vai pensar. Se ele concluir que não tem testemunha, que ele não vai se dar mal, que o cara é menor, é mais fraco, ele vai agir da mesma forma que no primeiro caso. Vai se vingar instantaneamente. Agora, se ele vê que naquele momento não tem condições dele se vingar, porque o agressor é maior, é mais forte, tem testemunha, enfim, ele vai se afastar para não apanhar mais, mas vai procurar um jeito de se vingar. E ele não vai conseguir viver em paz enquanto não conseguir vingança, enquanto não se sentir vingado daquele agressor, segundo a bem-aventurança. Normalmente, nós, até pelo fato de estar na doutrina, a gente já trabalha bem essas duas primeiras. De vez em quando a gente tem uma recaída, mas normalmente a gente trabalha bem essas duas primeiras bem-aventuranças. A terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os Luiz, mansos. Oi? você tem 15 minutos. Tá, tô terminando já. Tá bom. Bem-aventurados os mansos. É, Como eu já estou na terceira bem-aventurança, eu tenho um equilíbrio, eu estou trabalhando o equilíbrio, a paz interior. Eu levei o tapa, doeu, ardeu, mas eu não vou me vingar. Porque na primeira bem-aventurança, Deus levou, ele se vinga na hora. A segunda, ele vai querer vingar. Se der, ele vai se vingar na hora, se não der, ele vai se vingar depois, mas vai procurar vingança, só vai ficar em paz quando se vingar. Na terceira, né, como ele está em equilíbrio, teoricamente, ou está trabalhando o equilíbrio, está procurando a paz interior, ou já tem a paz interior, como ele trabalha a paciência, como ele trabalha para ser inabalável,
ele vai embora. Ele levou um tapa no rosto, ardeu, doeu, mas ele se afasta do agressor. Só que ele vai embora, se afasta, mas rogando a divina providência que se vingue por ele. Né? Rezando, orando para que esse agressor agrida uma outra pessoa e leve a pior, apanhe, enfim. Que a divina providência, ele entrega a vingança dele para a divina providência. Ele não consegue perdoar, ele não está na quarta bem-aventurança. Ele se afasta, não vai se vingar, ele pessoalmente não vai, mas vai rogar ao divino para que faça isso. A maioria de nós, a maior parte do tempo, está na terceira bem-aventurança. Leva o tapa, dói, arde, se afasta, rogando aos céus a vingança ao agressor. Porque não entende por que é agredido. Porque ainda tem ego para controlar. Como assim? Como assim fui agredido? O que eu fiz? O que o outro se acha tão mais importante para me agredir? Seja em palavras, em atos, em omissões. Terceira bem-aventurança. Eu estou falando de tapa no rosto, gente, mas expandam isso para todas as interações de nossa vida. Quarta bem-aventurança. Mesma coisa. Tá caminhando pela calçada, de boa, de repente um tapa no rosto. Sem espera, sem aviso. Só que agora, a vítima, o agredido, ele está na quarta bem-aventurança. Então ele vai se afastar, igual na terceira bem-aventurança, ele vai se afastar. Só que agora ele não faz rogativas à divina providência para se vingar. Ele não quer vingança. Ele vai embora pensando, querendo entender e preocupado até com o agressor. Ele quer entender por que foi agredido, o que aconteceu, mas ele está preocupado com o agressor. Pois se esse agressor agredir um outro caminhante, esse caminhante ele apanhar ou ser preso, o que será que está acontecendo com esse agressor que está agredindo as pessoas gratuitamente na rua? Entendeu a diferença da pessoa que está na quarta bem-aventurança? Ela conseguiu se afastar do agressor e não está desejando mal para o agressor. Está preocupada, inclusive, com o agressor. Por que ele está agindo assim? Está falando isso, pensando isso, sentindo isso? Difícil, hein, gente? Você ser agredido em palavras ou em ações, ou seja lá de alguma forma, não querer vingança e ainda ficar preocupado o porquê a pessoa está agindo daquela forma. E se tiver na quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos? Já passou pela quarta. Ele nem julga mais. Que a quarta bem-aventurança, bem-aventurados, né? Os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E a pessoa, o espírito é tão saciado que ele nem quer julgar mais. Ele não julga mais. Ele levou o tapa, foi embora e está preocupado com a pessoa. A quarta bem-aventurança. Por isso que ele é inatingível. Ele é impecável, implacável, inabalável. Quarta bem-aventurança é inatingível. Porque o cara xinga a mãe dele, ele tá nem aí. Minha mãe não é aquilo que me xingaram, então não dá para atingir ele. Na quinta bem-aventurança é aquele que tem a palavra amor, né, como chave do Harmon, da alta educação. Ele ama, ele pratica o bem. Então ele está caminhando na calçada, levou o tapa no rosto, ardeu, doeu. Sabe o que ele faz se estiver na quinta bem-aventurança, gente? Ele não se afasta. Ele está tão preocupado com o agressor que vai querer ajudar o agressor, vai querer conversar com o agressor, mesmo correndo o risco de levar outro tapa, de ser agredido de novo. Ele ama, ele pratica o bem, então ele não vai ficar passivo, porque até a quarta bem-aventurança era ego, você estava trabalhando o seu ego, você já venceu o seu ego, você está na quinta bem-aventurança, então você quer praticar o bem. A pessoa lhe fez mal, de alguma forma, e você não se afasta dela. Se afastar é fácil, né? Mas não é uma atitude cristã. Ele fica.
para tentar entender o porquê o agressor está agindo daquela forma, para que ele não agrida mais ninguém, para que ele se sinta melhor. Inclusive, esse espírito que foi agredido e que está na quinta bem-aventurança vai oferecer a outra face para o agressor, se ele sentir que isso vai fazer o agressor se ficar melhor. Jesus nos disse isso, né? Dar a outra face. Ser misericordioso. Aí é difícil. De vez em quando, né? Talvez um de nós acha como se estivesse na quinta bem-aventurança. Mas é raro. São, né, coisas bem eventuais. A maioria de nós está na terceira, se comporta como na quarta, e às vezes até com primeira, segunda. E se estiver na sexta bem-aventurança? Bem-aventurados os puros de coração. O que será que ele faz? O quinto ficou, tentou ajudar o agressor e até oferecer a outra face se fosse necessário para o agressor ficar bem. Gente, se o espírito estiver na sexta bem-aventurança, ele nem está na calçada do agressor, ele está na outra calçada. Ele viu o agressor agredindo um outro caminhante. Ele atravessa a rua para conversar com o agressor, mesmo correndo o risco de ser agredido. Ele ama de maneira incondicional. Ele não foi agredido, ele estava na outra calçada. Mas ele não consegue fingir que não viu. Ele atravessa a rua e vai conversar com o agressor, tentar ajudar o agressor para não agredir mais ninguém, mesmo que ele corra o risco de ser agredido. Olha que bonito. E se ele estiver na sétima bem-aventurança? Bem-aventurados os pacificadores, os agentes da paz e amor. Ele também não vai ser agredido, igual os da sexta, ele está na outra calçada. Mas ele vai atravessar e vai conversar com o agressor. E olha só, gente, ele vai conversar também com o agredido, que pode ser que o agredido queira reagir como se estivesse na primeira, segunda bem-aventurança e queira se vingar na hora. Ou então, como na terceira bem-aventurança, ele vai embora, mas vai rogando vingança para a divina providência. Ou é como na quarta bem-aventurança, vai embora, né? Até preocupado com o agressor, mas não faz nada para mudar a condição. Quem está na sétima bem-aventurança se envolve de tal forma que quer ajudar todo mundo. Ele atravessou a rua para conversar com o agressor e com o agredido. E se ele estiver na oitava ou na nona bem-aventurança? Ele vai atravessar a rua do mesmo jeito, vai se comportar exatamente como o da sétima bem-aventurança, mas vai fazer mais. Vai pegar aquele exemplo e vai divulgar para os outros espíritos, para os outros caminhantes. Por quê? Porque ele não quer que mais nenhum caminhante seja agredido ou agrida alguém. Ele vai levar a mensagem do Cristo adiante. Pelo seu exemplo, pela sua palavra. Quem está na oitava ou nona bem-aventurança tem essa preocupação. Eu agora, por exemplo, estou me comportando como se estivesse na oitava e nona. Estou tentando levar a mensagem de Jesus adiante. Mas estou longe de viver isso de maneira contínua. Como eu falei, nós, mesmo inconscientemente, trabalhando todas as bem-aventuranças simultaneamente. Mas nós ficamos, né, na maioria das vezes, em uma única. E vamos alternando entre as outras menores. Bem, era esse o experimento mental, a prática mental que eu queria fazer com vocês. E espero que depois vocês reflitam sobre o que foi colocado. Nesse outro quadro, eu coloco as bem-aventuranças, o prêmio, e coloco as palavras que sintetizam aquela bem-aventurança e os dons que Paulo colocou em Gálatas e aos Coríntios, que são dons que o espírito encarnado precisa manifestar para controlar, para ganhar, conquistar essas bem-aventuranças. Isso aqui dá outra aula, gente. Eu coloquei aqui só mais como referência. E é isso, né? Espero
que tenha contribuído para o entendimento das 9 palavras que Edgar Armand colocou, né, como princípios da autoeducação e que tenha entendido a correlação com as bem-aventuranças, em ser impecável, implacável, inabalável, inatingível, incansável, irresistível, incontestável, notável, venerável, que são palavras de ação, verbos de ação, que a gente tem que procurar trabalhar, como temos que trabalhar, né? Os dons do Espírito Santo, para quem não conhece, pesquise depois, como temos que trabalhar esses 9 conceitos que Armand nos trouxe, né? A humildade, a humildade é a primeira palavra que tem a ver com a primeira bem-aventurança, né? A segunda, o desprendimento, né? Eu preciso me desprender para reconhecer o próximo, eu preciso liberar o meu ego para reconhecer o próximo. A paciência, né? A decisão, quarta bem-aventurança, amor, quinta bem-aventurança, enfim, né? Vontade, coragem, disciplina, resiliência. As palavras que Edgar Armand colocou são palavras fortes que devemos entender o conceito e tentar colocar em nossas vidas.